Saudações, meu nome é Victor Luneta e eu estou aqui no programa ADESG em Foco, na nossa terceira edição, um programa veiculado pela Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, que hoje tem a honra de receber como nosso convidado Coronel Ricardo Freire, falando sobre o impacto da guerra entre Rússia e Ucrânia no Brasil sob a perspectiva da defesa e da política externa. Fazer a apresentação do Coronel Ricardo é um pouco complicado, porque o currículo é muito extenso, mas vamos tentar sintetizar. Coronel Ricardo é membro do Corpo Permanente da Escola Superior de Guerra, atuando como assessor do Centro de Estudos Estratégicos Marechal Cordeiro de Farias e coordenador acadêmico junto à Associação de Colégios de Defesa Ibero-Americana e ao Laboratório de Estudos de Políticas de Defesa e Segurança Pública. Ele é PhD Candidate em Ciência Política pela UERJ e mestre em Estudos Estratégicos da Defesa e da Segurança pela UF, possuindo ainda MBA em Gestão Internacional pelo COPEAD da UFRJ. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras, ele concluiu, dentre outros, doutorado em Ciências Militares na ESEME e doutorado em Política e Estratégia Marítimas na Escola de Guerra Naval. Desempenhou diversas atribuições como oficial de Estado-Maior, destacando-se o comando da 18ª Brigada de Infantaria de Fronteira em Mato Grosso do Sul e do 14º Batalhão de Infantaria Motorizada em Pernambuco. Foi observador militar nas Nações Unidas durante missão em Angola. Então, Coronel Ricardo, muito obrigado por estar aqui presente. Muito bom dia a todos os integrantes da nossa Associação de Diplomados da Escola Superior de Guerra. É uma honra muito grande para mim estar aqui falando com o senhor. Vitor, muito obrigado pela leitura do currículo. Não precisava estender tanto. Na verdade, o que vale é o que a gente pode fazer hoje, né? Agradeço, não posso deixar aqui de apresentar meus agradecimentos à presidência da ADESG Nacional, meu amigo Coronel Celente, formulou este convite. E volto aqui a falar com a ADESG, não é a primeira vez que eu falo, a ADESG é sempre uma alegria, uma satisfação, estou sempre à disposição da ADESG para o que for preciso. Muito obrigado. Perfeito. Coronel, vamos começar falando sobre justamente a sua especialidade e dando uma perspectiva um pouco distinta do que nós estamos acostumados a ver nos noticiários e jornalistas, muitas vezes leigos, tratando do assunto. Então, eu gostaria que o senhor nos contextualizasse inicialmente, falando o que é defesa e qual seria a sua relação com política externa ou com geopolítica. Bom, a sua pergunta é uma pergunta complexa, porque, na verdade, engloba praticamente 3 perguntas dentro de uma só, né? Mas vamos iniciar pelo conceito de defesa. Eu venho trabalhando em cima deste conceito há algum tempo, desde o mestrado na UF até o doutorado, eu trabalho com o conceito de defesa. Trabalhei com esse conceito em cima do contexto sul-americano, no âmbito sul-americano, e agora num contexto mais geral. Basicamente, aqui no Brasil e em outros países, nós temos 2 enfoques básicos para a defesa. Nós podemos estudar a defesa dentro de uma epistemologia de estudos de defesa ou de estudos estratégicos. O conceito de estudos estratégicos ele é um pouco mais amplo do que os estudos de defesa, e ele tem um viés anglo-saxônico, né? Já os estudos de defesa estão mais focados aqui para o nosso ambiente latino-americano. Porém, esses 2 enfoques, eles estão presentes no nosso Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, e também na coordenação de aperfeiçoamento de pessoal nível superior. Nós vamos encontrar estas 2 áreas de
de estudos nessas áreas que administram, né, a educação no Brasil. Porém, o que é importante dizer é que a defesa ela está enquadrada, seja no CNPq, seja na CAPES, dentro do Colégio das Humanidades, não é? Dentro da grande área das ciências humanas. E também sob a égide da ciência política. Não é? E sob a égide da ciência política, dentro desse Colégio das Humanidades, nós temos os estudos de segurança, as relações internacionais, e dentro dos estudos de segurança, os estudos de defesa ou estudos estratégicos, conforme se queira tratar. Porém, o que é muito importante destacar aqui é que, seja no enfoque dos estudos de defesa ou dos estudos estratégicos, nós temos que colocar a defesa abaixo da política, num conceito clausewitziano, não é? do prussiano von Clausewitz, que diz que a guerra é uma continuidade da política por outros meios. Essa teoria ela difere um pouco da teoria de Foucault, que diz que a política nada mais é do que uma continuação da guerra, transforma a vida numa eterna luta, num eterno contencioso. Mas tanto o CNPq quanto a CAPES não veem dessa forma, veem que os estudos estratégicos, os estudos de defesa, eles são uma continuidade da política, não é? E as relações internacionais da mesma forma, né? Então, nós temos que ver, nesse conceito clausewitziano, que a defesa é uma continuidade da política, está abaixo da política, tem que ser coordenada pela política, tal como as relações internacionais. E aí, nós temos que distinguir que a defesa, ela difere do conceito de defesa, difere do conceito de segurança. Segurança é uma palavra polissêmica, não é? Segurança é uma palavra árida, chama-se um contest concept, né? É um conceito contestado, porque tem muitas vertentes. Eu posso falar aqui desde a segurança jurídica, né, porque é a sua área, né, Vitor, até a segurança econômica, a segurança alimentar, a segurança física, segurança humana. Então, é um conceito que quer dizer muita coisa, acaba não dizendo nada, né? Existe esse chavão. Então, a defesa é um conceito de ação. Eu me defendo contra alguém. Eu costumo dizer que quando eu me defendo contra um CNPJ ou um CPF. Já as ações de segurança são ações sensoriais, são sensitivas. Eu me sinto seguro sobre determinado aspecto. Então, a defesa é sinestésica. Defesa é ação, não é sensação, como é a segurança. Então, basicamente, a defesa é isso, né? E é uma atividade própria do Estado, porque, no conceito weberiano, o Estado possui o monopólio da defesa, do uso da força, né? Então, é um monopólio do Estado, é inegociável, ninguém pode defender a soberania, o patrimônio nacional, a não ser os instrumentos de defesa do Estado, que normalmente são as Forças Armadas, né? Mas a gente não pode confundir defesa com Força Armada, porque quando nós confundimos defesa com Força Armada, nós começamos a achar que a defesa é um problema dos militares, quando, na verdade, não é. A defesa é um problema de todo cidadão, de toda uma sociedade, né? A defesa é composta por, como dizem os hispânicos, uniformados e não uniformados, né? Então, aqueles que usam uniforme e aqueles que também não usam, porque a defesa é uma coisa bastante ampla. Perfeito. Se o senhor me permite interromper brevemente, o professor Inácio, na nossa última entrevista, até comentou sobre a questão da guerra de quinta geração. Então, justamente, os uniformizados ou não uniformizados, né? Existe uma participação ampla, né, nesse contexto,
E isso é muito importante, porque mostra que é um conjunto, não é exclusivo militar, como o senhor falou. E aí, só pegando também um gancho, essa questão de ser principalmente do Estado, e aí a gente remonta à questão jurídica também, o poder de império do Estado, de fato, onde a autotutela é vedada, qual é a tradicional posição do Brasil em situações de conflito, normalmente? Qual é esse conjunto de elementos que vão fazer com que o Brasil, como ente de direito público, se comporte no cenário internacional? Bom, aí vai a continuidade da sua primeira pergunta, né, que vai a relação da defesa com a política externa. Aí nós começamos a falar do cenário internacional. O ministro Jobim, Nelson Jobim, quando ministro da Defesa, ele dizia que é impossível analisar a defesa sem olhar para fora e para dentro, principalmente para fora. O sistema internacional é um sistema anárquico, não é? Thomas Hobbes, quando escreveu Leviatã, ele diz que os estados eles se comportam como astros no espaço sideral, né? Eles vão girando em suas órbitas e se a órbita de um coincidir com a outra, ou seja, o interesse de um coincidir com o interesse de outro, eles vão se colidir. Né? É assim que as coisas funcionam no sistema internacional. Bom, o Brasil ele pauta os seus princípios fundamentais, a sua política externa, na Constituição, basicamente, nos artigos 1º e 4º, né? Preceitos de soberania, independência, autodeterminação dos povos, igualdade entre os Estados, a defesa da paz, que aí eu ressalto, e a solução pacífica dos conflitos, né? E o repúdio ao terrorismo também. Mas como o Brasil deve se comportar? O Brasil deve se comportar buscando a solução pacífica dos conflitos e a autodeterminação dos povos, né? Então, eu costumo dizer que o Brasil ele tem que se apresentar nesse cenário sempre como uma solução, né? Ele não pode ser problema, ele tem que ser uma solução, ele tem que ser o intermediador da paz, né? O Brasil não pode se apresentar como um Estado que vá fomentar a guerra entre outras nações. E essa é a nossa tradição, não é? Eu participei, como foi citado aí, da missão de paz na África, em terras da África, lá em Angola, e eu pude viver, né, e vivenciar a forma como a nossa maneira de ser brasileiro, ela auxilia nisso, né? Auxilia muito nisso. Recentemente, nós assistimos no Brasil passar 17 anos no Haiti, né? Sempre tentando ajudar o povo haitiano, né? Nós entramos lá com um batalhão de forças de paz, depois dobramos esse efetivo, e logo o brasileiro descobriu que não adiantava mais estar lá só com tropa de força de paz, tinha que mandar uma unidade de engenharia para poder colaborar com a reconstrução do país, principalmente depois do terremoto, né? Então, essa é a razão, a principal maneira de se comportar do Brasil, não pode ser diferente disso. A gente pode depois falar um pouco da guerra da Ucrânia também, dar outro enfoque, mas o papel do Brasil é esse, eu considero que deva ser e deva se manter. Nós estamos presentes nessas missões de paz da ONU desde a criação das Nações Unidas, né? Conflito Índia-Paquistão, em Suez e muitos outros. E essas missões de paz são muito importantes para a forma como o país se coloca também e pode, no futuro, pleitear, né, benefícios diante da ordem mundial, né, fazer mais parte da comunidade internacional e conseguir oferecer benefícios. E isso é muito interessante, porque eu, como feliz associado, né, da ADESG, tive a oportunidade também de realizar o curso do CEP, né, curso de Estudos em Política e Estratégia, e nós recebemos uma série de palestrantes
do seu nível, enfim, profissionais que estiveram também envolvidos em missões de paz, e era sempre um discurso em uníssono, né, que as missões acabavam sendo um grande ativo, uma grande conquista para o Brasil, e uma conquista que, de fato, logra efeito, né? Os países eles têm um carinho especial, sempre justamente por conta também dessa conexão com essa missão de paz e não de necessariamente tomar um partido ou outro. E aí, fazendo um gancho com esse conflito da Rússia e Ucrânia, justamente muitas pessoas, tradicionalmente na mídia, sempre tentam estimular que um chefe de Estado, enfim, uma autoridade que precisa tomar uma posição, falhe especificamente um lado ou outro. E as coisas são muito mais complexas do que isso. Nessa questão específica da Rússia e Ucrânia, qual foi a resposta do nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, e quais seriam as consequências estratégicas para o Brasil? É interessante o seu comentário. Eu vou somar a esse seu comentário com uma ideia do professor Kai Kenkel, é um professor alemão que leciona na Pontifícia Universidade Católica aqui do Rio de Janeiro, que ele diz que essas missões de paz elas trazem um capital político no cenário internacional para o país. Então, o Brasil, quando participa dessas missões de paz, com sucesso, né? O Brasil tem sido muito respeitado nessa missão, até porque tem recebido funções de chefia, né? A única missão das Nações Unidas marítima, né? Tem sob a chefia um oficial-general da Marinha do Brasil. E lá no Congo nós temos um oficial-general do Exército também chefiando a missão, sucessivamente, no Haiti também tivemos. Então, o Brasil angaria um capital político muito forte no cenário internacional. Bom, agora vamos passar para esse cenário aí do conflito Rússia-Ucrânia e a postura do Brasil. O professor Inácio Loyola, né, ele proferiu uma palestra que eu tive a satisfação de assistir num canal semelhante aqui, esse, né, que eu aconselho a quem não viu que veja. Foi uma das análises mais lúcidas e claras que eu assisti desde que começou esse conflito, e que vem se falando muita coisa de uma maneira, eu digo assim, que não contribui tanto para elucidar esta névoa que se vive. Né? Clausewitz diz que a guerra ela é envolta numa névoa, né? A névoa da guerra. E a guerra ela funciona como um camaleão, ela vai mudando de cor conforme os dias vão passando e a situação vai progredindo. Né? Bom, aí vamos ver o problema do Brasil. Como todo bom ex-guiano, adesguiano, nós temos uma metodologia de planejamento que nos conduz a enfocar os problemas sempre em cima de vários campos, de várias óticas, a ótica política, psicossocial, econômica, militar, científico-tecnológica. Né? Então, olhando o problema sob esse grande espectro, nós temos a oportunidade de dar uma visão mais completa, vamos dizer assim, holística do que realmente está acontecendo. Né? Às vezes, as pessoas fazem um comentário em cima de uma ótica única. E, em cima de uma ótica única, você passa a olhar com um monóculo apenas um determinado fato e começa a criticar a solução apresentada pelo chefe de Estado. Né? Na verdade, o que o Brasil tem feito neste conflito, a análise que eu assisti do ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, o próprio ex-ministro das Relações Exteriores e da Defesa, Celso Amorim, o Brasil se comportou corretamente. Ou seja, nós vamos olhar isso aí de uma maneira ampla, né? no modelo ex-guiano de analisar as coisas. Né? O Brasil ele é membro dos BRICS, né?
BRICS é o acrônimo de Brasil, Índia, Rússia, China e South Africa, né? África do Sul. Bom, isso é um conceito gerado na década de 90, né? Início dos anos 2000. E isso acabou tomando corpo, né? Em cúpulas de 2004, 2006, depois de 2008, né? Em que formou-se temos inclusive um banco comum, né? Nós temos um banco comum com esses países, né? Temos um comércio exterior muito forte com esses países, né? Então, o cenário político das relações externas levou o Brasil a associar-se a este grupo de países, né? Bom, olha só, em termos psicossociais, nós temos aqui uma colônia, eu ontem estava analisando, nós temos uma colônia russa e ucraniana aqui no Brasil, parece que nós temos 1,8 milhões de russos e descendentes e mais de 600 mil ucranianos vivendo no Brasil. Nós temos parcerias científicas tecnológicas com esses países, né? A Ucrânia, por exemplo, já foi parceira nossa em Alcântara, né? Vamos lembrar disso. Nós temos parceria com o sistema russo. Se nós formos à Câmara Brasil-Rússia de Comércio, Turismo, etc., nós vamos encontrar uma parceria do Brasil com o sistema de satélite gerenciamento, georreferenciamento por satélite russo, né? Que é uma coisa muito importante, né? Hoje tudo se faz no mundo hoje, a navegação aérea, os nossos sistemas bancários, tudo é gerenciado por GPS, né? Em cima de um sistema. Nós podemos ter um sistema alternativo, que é o caso da Rússia, a China já tem um sistema alternativo dela. Então, nós temos uma parceria. Nós exportamos carne suína, nós exportamos carne bovina, nós exportamos uma série de coisas para a Rússia, importamos fertilizantes da Rússia, nosso agronegócio tem uma forte dependência da Rússia, né? Então, aqui eu fiz nós temos material militar comprado na Rússia, né? Não podemos esquecer disso. Quando nós estávamos nas vésperas dos Jogos Olímpicos, Copa das Confederações, etc., nós precisávamos de um sistema de defesa antiaérea que nós não tínhamos para esses grandes eventos. Nós compramos na Rússia. Compramos na Rússia. Nós temos helicópteros, né, na Força Aérea, acho que até descomissionamos agora os helicópteros da Força Aérea por alguma razão, mas foram comprados na Rússia. Então, nós temos, dentro desse espectro amplo, político, econômico, boas e fortes relações com esses países, né? Bom, também temos uma forte relação com os Estados Unidos, né? Não podemos esquecer disso. Porfírio Dias tem uma frase, né, emblemática, pobre México, tão longe de Deus, tão perto dos Estados Unidos, né? Então, essa frase, ela diz uma coisa que eu escutei de um pesquisador mexicano, visita aqui a Edmo, que ele dizia o seguinte: o povo do México, ele pode optar por ficar perto ou longe de Deus. Ele tem livre-arbítrio para fazer isso. Mas há um determinismo geográfico que diz que ele não pode se afastar dos Estados Unidos. Ele está alinhado na fronteira tete a tete ali com os Estados Unidos. Isso é determinismo geográfico, né? Faz parte da geopolítica, né? Geografia e política, que fazem com que os Estados Unidos mexicanos sejam um constante aliado dos Estados Unidos da América. Nós, brasileiros, né, há uma frase muito, muito interessante do nosso Golbery Couto Silva, é um geopolítico pouco lido no Brasil e muito lido lá fora, né? Todos os nossos vizinhos aqui, hispano-americanos, leem Golbery. Terezinha de Castro, Golbery, são muito lidos aí fora. Ele diz o seguinte, uma frase, eu deixei aqui anotado, quando nós conversávamos sobre essa nossa fala, que o Brasil faz parte da civilização ocidental e, por sua tradição cultural, em momentos de crise, naturalmente reagirá alinhando com a defesa de sua própria civilização e, essencialmente, dos valores de liberdade democrática. Então, essa é a postura que o Brasil tem que tomar, né? Ele vai se alinhar no conflito da Segunda Guerra Mundial e se alinhou com os Estados Unidos, né? Não teve outra saída. Porém, durante muito tempo, nós ficamos em cima de uma teoria que um professor, um historiador chamado Amado, são dois autores, Amado e Servo,
eles dizem que o Brasil tem que trabalhar em cima de uma equidistância pragmática, ou seja, ele não tem que se alinhar diretamente aos BRICS, tampouco aos Estados Unidos, automaticamente. Ele tem que tirar proveito deste alinhamento para atender os seus próprios interesses, ou seja, nós vamos fazer aquilo que o interesse nacional achar mais interessante, julgar mais interessante, aquilo que houver mais ganho para a sociedade brasileira. Então, como o Brasil vai se comportar num conflito desse? Pragmaticamente alinhado às vantagens, aquilo que for mais promissor para a sociedade, para o Estado brasileiro, dentro dos seus preceitos de defesa da paz, de solução pacífica dos conflitos, mas sempre, né, evitando alinhamentos automáticos, evitando tomar partido de A ou B, mas sempre buscando o que der melhor vantagem à sociedade e ao Estado brasileiro. Acho que é por aí. Perfeito. Esse conceito de equidistância pragmática é fantástico. Justamente resume tudo, né? E achei também curioso o senhor mencionar sobre Golbery, porque o que acontece com muita frequência, né, é justamente isso. Os brasileiros pouco conhecem da sua cultura, da sua produção científica, que é, inclusive, muitas vezes celebrada no exterior, e nós ficamos frequentemente à margem disso, né, ou o grande público fica. Essa, inclusive, é uma das missões da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, é justamente proporcionar visita a temas que são muito importantes para a defesa nacional, que são muito importantes para o Brasil e para o cidadão brasileiro em geral. Muito se fala em cidadania, mas o que isso de fato representa, né? E o senhor está tratando especificamente disso, ao mencionar todos esses temas. Professor, muito se tem falado na mídia sobre o uso de armas hipersônicas, tá? E comenta-se que, além da Rússia, Estados Unidos, China, Índia possuem domínio sobre esse tipo de armamento. Qual seria a situação do Brasil sobre o domínio dessa tecnologia? É uma excelente questão. É uma frase que diz que, quando você inicia uma guerra, a primeira baixa é a da verdade, né? E eu costumo acrescentar que morre a verdade e nasce a incerteza, né? Com a morte da verdade surge a incerteza. Muitos têm falado sobre essas armas hipersônicas, né? Veja só, são dois tipos de armas hipersônicas, né? Umas que são lançadas, se elas saem da atmosfera e depois descem, né? Reentrando na atmosfera e aproveitando essa força de entrada na atmosfera com a gravidade, atingem velocidades de 5 vezes a velocidade do som, 7 vezes a velocidade do som, que chamam de Mach, né? 5 Mach, 7 Mach. Por isso são hipersônicas, né? E outra que são as lançadas por propelente de plataformas aéreas, de plataformas marítimas ou terrestres. Bom, mas veja só, surpresa é um princípio de guerra, né? Que é sempre buscar. Ela decorre da inovação tecnológica, né? Lógico. É óbvio. Então, eu sempre me questiono, vamos fazer uma análise, nós estamos nesse nível de poder de análise, né? Será que um país como a Rússia, uma federação russa, tem um aparato bélico considerável? Nós estamos falando de BRICS, vamos fazer um parênteses aqui para falar. Nos países dos BRICS, Estados Unidos, Rússia, China e Índia, quando nós vamos aos índices do CIP, né, do Protocolo de Estocolmo, nós vamos encontrar esses países no ranking superior da tabela de capacidade bélica. E vamos encontrar o Brasil lá embaixo, na 17ª posição. Então, vejam que existe uma coisa interessante, como é que o Brasil não dá a importância devida à defesa, né? Como esse país. Então, um país como a Rússia, que está lá no topo do ranking
das suas forças de defesa, se ela possui o domínio de uma arma tecnológica tão apurada, né, tem esse fator surpresa na manga, não seria nesse conflito com a Ucrânia que ela utilizaria essa arma. Não seria nesse conflito. Porque a superioridade russa contra a Ucrânia tem se mostrado muito alta. Né? Nós fomos lá no CIP, nós vamos ver que a Ucrânia está lá embaixo e a Rússia está lá em cima. Bom, então eu acredito que isso não seja o momento da Rússia empregar este fator surpresa. Ficaria para uma outra oportunidade no escalonamento dessa crise, se acontecer. Bom, aí vamos para o que nós vemos na mídia. Né? Nós assistimos na mídia um MiG, acho que era um MiG-31, lançando um míssil, e aí as pessoas dizendo, nossa, mas esse míssil mudou a trajetória. Lógico, o que muda de trajetória é o míssil, o que não muda de trajetória é o foguete. Né? Isso é básico. Tudo que muda de trajetória no ar é um míssil. Bom, depois de lançar, é um míssil. Então, sai lá aquele míssil do avião. Vamos parar aqui para analisar. Uma arma hipersônica, ela tem que superar uma série de leis da física. Como um artefato se comporta nesta velocidade, 7 vezes a velocidade do som, 5 vezes a velocidade do som, contra a resistência do ar, não é? O propelente, a quantidade de propelente, a potência do propelente para lançar este artefato. Então, nós tínhamos lá um avião que estava lançando um míssil, o MiG-31 lançando esse míssil. Eu fico imaginando a área de sopro daquele propelente, que vai levar um artefato a 5, 7 vezes a velocidade do som, ela iria derrubar aquele avião. Aí vamos pensar, não, mas na Segunda Guerra Mundial as armas eram lançadas com espoleta de tempo, né? Saía a bomba, era lançada pelo avião mecanicamente no mergulho, ela, quando batia no alvo, ela não explodia, o piloto tinha segundos para jogar o manche para cima ali, arremeter toda a potência de motor, para fugir da área de sopro. Né? Então, digamos que o MiG fosse arremeter. Na hora que aquele MiG arremetesse a 1, 2 Mach de velocidade, ele ia tirar o míssil da trajetória. Né? Então, existem algumas coisas que não casam. Né? Parece que se vende uma imagem com alguma coisa que não é 100% verdadeiro. Aí depois se diz que os Estados Unidos relatam que eles não têm essa capacidade que a Rússia tem. Olha, sinceramente, os Estados Unidos têm um comando aeroespacial ativado. Há quantos anos os Estados Unidos dominam o espaço? Não é? Então, o que pode estar acontecendo é que os militares dos Estados Unidos têm um discurso para os seus congressistas, um discurso para fora, para obter bom orçamento, né? Vantagens orçamentárias e desenvolver mais o seu potencial bélico. É o papel dele. Né? O militar, ele é o procurador da defesa, ele tem que buscar recursos orçamentários para desenvolver a defesa. Então, existe uma névoa muito grande aqui, pode ser até que eu esteja enganado nessa minha análise, mas as análises elas precisam ser profundas, né? Elas não podem se prender a meros fatos, a um vídeo veiculado na TV aberta, no YouTube, onde seja, que pode ser montado, né? Ou que não seja uma realidade. Eu faço uma análise muito mais ampla desse problema. Eu acredito que essas armas hipersônicas elas vão aparecer no cenário, não vai demorar muito, já devem estar aí, mas quem possui o domínio disso vai aguardar o momento exato de empregar, porque, como eu disse, surpresa é um princípio de guerra, ninguém joga uma tecnologia disruptiva, algo disruptivo, para fora sim, porque quando você possui esta vantagem no cenário da guerra, não há defesa, né? Ninguém se defende contra uma surpresa. Como é que você vai se defender de aquilo? Defesa é ação. Como é que você vai tomar uma ação contra aquilo que você desconhece, que você não conhece? Então, é preciso ter muito cuidado. Eu acho que essas nossas análises elas têm que ser realizadas com muita serenidade, muita calma, muito estudo, muita ciência, né? Muita ciência,
muita informação sólida, não é informação solta aí no informe, né? Coisas que estão soltas no ar. Então, eu acredito que essas armas vão aparecer, mas tenho minhas dúvidas se a Rússia estaria empregando isso neste conflito agora. Tá? Perfeito, Coronel. Muito obrigado. Essa questão justamente é verdadeiramente precipitada, tanto é que nós ouvimos alguns absurdos, né? Como, por exemplo, que determinado porta-aviões sobrevoou alguma área. Então, isso chegou a ser veiculado nas últimas semanas. Então, são justamente faux pas, né? São pequenas falhas, pequenas, grandes falhas, que denotam a relevância, às vezes, maior de uma manchete do que efetivamente do conhecimento. Então, Vitor, você falou uma coisa interessante. Existe uma disciplina que se estuda na UF, lá no Instituto de Estudos Estratégicos da UF, que chama-se Paradoxo da Estratégia. Então, você vê que são coisas muito interessantes. Você prepara um porta-aviões, né, como Estados Unidos da América, China, Rússia, tem porta-aviões poderosíssimos, imensos, né? E coloca lá dentro uma quantidade de aviões invisíveis, né, stealth, né? Então, aquilo remonta um capital inimaginável, né? Quanto custa isso? Quanto custa um porta-aviões desse, com tantos vetores aéreos a bordo, né? Uma tripulação de 5.000, 6.000 almas ali dentro, né? Aí você pega um único bote, né, suicida, né, um kamikaze no mar, que se lança contra um porta-aviões desse e o faz ir a pique. Explode aquilo e vai todo mundo para dentro d'água, seja avião, seja tripulação, vai tudo para dentro d'água. Então, um vetor muito barato, pode não ter um kamikaze hoje sem gente a bordo, né? Ele pode estar sendo pilotado remotamente, né? E você destrói uma arma dessa. Então, são paradoxos da estratégia. Você tem um meio que você começa a necessitar de instrumentos de proteção para aquele meio superiores a tudo e que aquilo passa a ficar inviável, né? Você não tem nem como operar um meio daquele. Então, hoje a gente tem que ter muito cuidado, os estudos estratégicos, os estudos de defesa, eles precisam de muita consideração. É uma arte, né? Estratégia é uma arte. Não à toa, os ingleses, quando formam alguém em estratégia, lá nas universidades, principalmente no King's College, eles não dão o diploma de mestre em ciência, de Master of Science, eles dão o diploma de Master of Arts, porque a estratégia é uma arte, né? Quem concebe uma estratégia que cria uma obra única, as situações vão mudar e uma nova estratégia será completamente diferente, mesmo que o autor seja o mesmo. Como uma obra de arte, o escultor é o mesmo, mas a obra sempre será diferente, né? Uma obra jamais será igual a outra. Fascinante, Coronel. Isso é verdade, está totalmente conectado à inteligência humana, que é simplesmente o maior ativo. Coronel, nós já estamos aqui esgotando o nosso tempo. Queria lhe perguntar se o senhor gostaria de pontuar mais alguma questão, falar sobre algum ponto que talvez não tenha sido exaustivo e, mais uma vez, lhe agradecer a participação e dizer o quão honrado eu fico de representar a DESG e lhe entrevistar aqui. Muito obrigado. Eu falar sobre esse tema fascinante, a gente pode falar aí por muitas horas, né? Mas acho que nossa assistência não merece, né? Agradeço muito pela participação, pela oportunidade, espero ter contribuído, né? Nós não podemos esquecer que hoje nós estamos diante de uma guerra informacional. Hoje se chama de guerra híbrida, né? Mas é uma guerra informacional. A guerra da informação está num contexto dessa guerra híbrida, né? Uma arma que a OTAN está utilizando contra a Federação Russa, não podemos esquecer, é a arma do boicote econômico. Não é? Então, vejam que é uma guerra que não se faz mais com as armas tradicionais, é uma guerra que se faz com a economia. Não é? E a Federação Russa reage também com artefatos, com artifícios de economia, mudando os chips, lá, o sistema de cambial, né?
exigindo que as compras de petróleo e de gás se realizem com rublo, não mais com dólar, né? Mudando o padrão da commodity, né? do preço das commodities no mercado internacional. Então, vejam que a informação muda a cada segundo, não é? Então, é uma guerra híbrida que nós estamos vivendo, com um forte viés econômico e informacional. Então, nós temos que ter muita calma, muito cuidado com o que ouvimos, porque provavelmente alguém está querendo fazer a nossa cabeça, querendo nos enganar, né? Querendo nos vender uma mensagem que não é provavelmente verdadeira. Então, temos que ter cuidado, né? Essa mensagem que eu passo. E nós que temos o privilégio, né? É um privilégio que nós temos de estudar os problemas, seja do Brasil ou qualquer outro problema, dentro de uma ótica metodológica dos campos político, econômico, psicossocial, militar, científico, tecnológico. Isso nos permite realizar análises profundas, nos livra da análise míope, né? Então, isso é um privilégio que nós temos, e a quem muito recebe, né, muito será cobrado. Então, eu me sinto no dever de transmitir isso, e a cada um que nos assiste aqui agora, um adesguiano, um ex-guiano, precisa levar isso para fora também, né? Nós precisamos ser multiplicadores de conhecimento, né? Porque sem a educação, sem conhecimento, o professor Inácio Loyola gosta muito quando eu falo isso, sem educação nós não temos futuro, né? Se nós queremos dar um futuro para o nosso Brasil, nós precisamos dar informação correta, educação, conhecimento para a nossa sociedade, né? Muito obrigado, Vitor. Prazer. Perfeito, Coronel. A alegria toda minha, muito agradecido. E, em nome da ADESG, eu peço que todos os ouvintes, não apenas esguianos ou adesguianos, mas que todos os cidadãos brasileiros também se informem mais, pesquisem e façam parte dessa corrente de conhecimento. O site da ADESG é www.adesg.org.br, e lá os senhores poderão contar com uma série de cursos. Cada estado brasileiro possui uma delegacia a serviço do cidadão e do nosso país. Muito obrigado. Obrigado. E até a próxima.